Esses dias eu recebi a seguinte pergunta de uma seguidora minha: Diego, eu atraio e me relaciono com as pessoas que eu mereço? E eu disse para ela que essa questão é um pouco mais profunda. Como assim? Nós atraímos e nos relacionamos com quem é necessário para nós. E aqui eu quero te explicar um pouco dessa dinâmica. Você e eu, todos nós, somos formados por diversos pontos. Que pontos são esses? Nós precisamos entender que o nosso ser, para ser formado, ele leva em consideração crenças, ele leva em consideração o nosso padrão familiar. A gente também desenvolve, em muitos casos, um vício emocional. E esse vício e todos esses outros fatores, eles irão nos levar a nos relacionar com pessoas que serão necessárias para nós. Mas quando eu te digo necessário, eu quero que você compreenda que esse necessário é que aquela dinâmica relacional, ela irá mostrar algo para você, algo que você precisa olhar com carinho, algo que você precisa permitir reconfigurar em você. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre o vício emocional. Por exemplo, eu, Diego, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre gosto de ajudar, gosto sempre de fazer tudo um pelo outro, até mesmo como a profissão, como treinador, como mentor, a gente acaba tendo muito esse estilo de viver, de sempre fazer o máximo pelo outro e ficar naquela tentativa de salvar, por mais que ninguém consiga salvar alguém. Só que quando a gente leva esse vício para dentro de uma relação, esse vício ele me faz me relacionar com pessoas que estão destruídas emocionalmente falando. E aí eu sempre me encontrava naquela dinâmica de me envolver com pessoas que estavam destruídas emocionalmente e eu ficava naquela dinâmica até mostrar para a pessoa que ela poderia mudar, até ajudá-la a se curar. E aí qual é o grande problema? Terminava aquele movimento, aquela relação já não fazia mais sentido para mim. Então esse é um ponto que nós precisamos nos atentar. Outros pontos, igual eu falei aqui com vocês, um padrão familiar. Como que é a história da sua família, como que as pessoas da sua família se relacionam, porque você aprende muita coisa com a sua família, com essa dinâmica familiar. E aí, sistemicamente falando, a gente tem um direcionamento que, através de lealdade e tradição, a gente repete as mesmas histórias. Por isso que muitas vezes a gente escuta aquela dinâmica de que minha mãe, minha tia, minha irmã e não sei mais quem viveu tal coisa que eu estou vivendo. E aí, às vezes, a gente acredita que aquilo vai se repetir constantemente. E uma grande verdade é que sim, irá se repetir até você tomar consciência do que está acontecendo. Um outro ponto, as crenças. Quais são as crenças que existem dentro de você? Existem pessoas, aliás, todos nós somos formados por crenças. E as crenças elas são formadas de duas formas: com padrão repetitivo ou então com forte impacto emocional. E quando essa crença é formada, a tendência é que eu acredite que aquilo é uma realidade para minha vida. De repente você é uma mulher e sempre viu a sua mãe fazendo de tudo para mudar o seu pai. E aí você acredita que esse é o posicionamento e essa é a estrutura que a mulher tem que ter dentro de uma relação, de salvar, de mudar, de ajudar, de transformar a vida daquela pessoa. E talvez, ao passar dos anos, você viu sempre a sua mãe se desgastando, se desgastando, se desgastando, e você criou uma crença de que você precisa também assumir essa posição. E aí você se relaciona sempre com meninos, aonde você sempre se vê à frente de tudo, tomando decisão de tudo, fazendo tudo por essa pessoa. Então, quando a gente fala sobre essa dinâmica de quem eu atraio e de quem eu me relaciono, todo esse envolvimento, ele é necessário para nos mostrar algo. Algo que precisa ser visto e que eu preciso e posso reconfigurar. Quando eu conheço a minha dinâmica relacional, eu evito sofrimento. E aqui é o ponto que é chave para todas essas nossas dinâmicas relacionais. Você quer ter uma dinâmica diferente? Primeiro você precisa ter um olhar profundo para a sua história. Você precisa entender quem você é. Você precisa compreender o sistema que você está envolvido. E além desse ponto, você precisa fazer um movimento de autoamor. Esse movimento de autoamor, ele vai fazer com que você se direcione de forma profunda para dentro do seu ser.
E aí você vai começar a enxergar questões que você não enxergava antes. E se isso significa que você simplesmente irá mudar ou reconfigurar um padrão da noite para o dia? Não. Mas isso significa que você terá consciência. E o que nós precisamos entender? Nós temos esse nosso padrão relacional. Quando eu não tenho consciência, eu vou repetir as atitudes, vou repetir os movimentos e eu irei encontrar sofrimento. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência, ali a dinâmica toda muda, porque eu tomo consciência e eu não permito continuar aquele loop infinito de sofrimento, aquele loop aonde eu sempre me torno refém daquilo que precisava ser curado em mim. Então, o grande caminho para que as suas relações tenham sucesso é você se olhar para quem você é você compreender a sua história, é você compreender o seu ser e, através dessa consciência, mudar todas as dinâmicas. E agradeça, porque todo padrão relacional ele pode sim ser reconfigurado.